outra vez. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui estamos nós, de volta ao canal. Você sabe que é nosso nome? Eu quero ler. Pietro está Aqui está, eu quero apresentar a vocês o Pietro Pimentel. Pietro Pimentel, meu filho. É esse aqui, ó. É eu. A Stephanie, agora dá licença, que nós vamos... A Stephanie, também minha filha. Eu trouxe hoje eles aqui, pra gente E essa aqui mostrar a palavra de Deus pra vocês. E essa aqui é a mamãe. E essa aqui é a mamãe. Eu trouxe pra mostrar a palavra de Deus. Agora senta lá na cadeira, filho, por favor. Pra mostrar a palavra de Deus, eu quero convidar vocês pra gente ler um versículo que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 25, e o versículo é 23. Eu vou ler esse versículo e depois nós vamos adorar, nós vamos louvar. E daí a gente vai pregar a palavra de Deus aqui a gente vai aprender juntos. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos aprender a palavra de Deus aqui juntos. E aí eu vou ler agora. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Eu quero que, se vocês depois quiserem ler todo o contexto da história, porque eu quero falar apenas esse pedacinho aqui. E agora nós vamos louvar. Vamos louvar, Xé? Vamos louvar. Escolhe uma pra louvar. Será que eu quero essa barulho? Uhum. Qual? Vai. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sondas. Tu és um Deus que me vê. Aleluia, glória a Não Deus. tenho todas as respostas, Louvado seja Deus. mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te
te adoro, se eu Tudo descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Mãe, deixa pra Esté porque ela tá cantando. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, gente, faz todo sentido o que eu vou ler agora. Vamos lá. Agora vamos ler o versículo que eu tava querendo ler. Gênesis, o capítulo é o 25 e o versículo é o 23, que diz assim: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Ele poderia simplesmente ter dito assim: não, Rebeca, que você está grávida de 2 meninos. Você está gestante, no teu ventre há 2 meninos. Mas ele disse assim: tem 2 nações no seu ventre. Eram 2 crianças, mas ele disse assim: tem 2 nações. Vocês puderam agora testemunhar a Stephanie aqui louvando, né? Como eu já apresentei no início do vídeo, Stephanie, minha filha, e o Pietro também, e tem a Uliane, né? Uliane que tá grávida, né? A Uliane que tá grávida de poucos meses. Então eu estava esses dias assim refletindo, poxa, se Deus nos vê assim, Deus nos vê assim. Quando ele viu Esaú e Jacó no ventre de sua mãe, ele viu como 2 nações. E Deus, quando me viu também, quando ele viu você lá no ventre de sua mãe, ele também disse: tem 2 nações. 2 nações no ventre da minha mãe, ou tem uma nação que seja, se for tiver grávida de gêmeos, no caso aqui, uma nação, tem uma nação dentro do ventre da mãe de Rose. E é isso aí. Então, assim, se a minha mãe tivesse me abortado, ela não teria apenas me abortado, né? Se ela tivesse me abortado, ela teria abortado a Stephanie, ela teria abortado a Uliane, ela teria abortado o Pietro, teria abortado também o filho que está no ventre da Uliane, e assim sucessivamente. Os que hão de vir através da nossa herança, né, genética. Então é isso. Por isso que nós, cristãos, independente do que aconteça, porque quando eu fui gerada com o meu pai e minha mãe, eu fui gerada em pecado, né? Minha mãe já tinha outro filho e eu fui gerada em pecado, mas ainda assim Deus me viu como uma nação, e do meu ventre saiu pessoas adoradores de Cristo. Vocês ouviram aqui a Stephanie louvando, o Pietro também é um pequeno cristão, a Uliane também. Nós somos adoradores de Cristo e levamos as boas novas de Cristo. Saímos a pregar o evangelho, de Cristo. Então,
A mensagem que eu tenho para falar para vocês é essa aqui. Então você vai ser a favor do aborto? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Matar gerações? Além de ser inocente, você quer abortar gerações? Está nas suas mãos esse poder? Existe todo um espiritual por trás de tudo isso. Não é se livrar de um problema, como eu acho que muitos querem, é isso. Se livrar de um problema. Até porque eu sei que às vezes a justificativa para esse aborto é que porque alguém foi violentado e aí nesse estupro, pessoa tal gerou alguém, né? Às vezes a justificativa é essa, que pune então o agressor, que pune então a pessoa que errou, mas que não puna uma vida inocente e que não tire a oportunidade de uma geração viver, uma geração que poderá fazer a diferença nessa terra, uma geração que poderá ser o corajoso ou a corajosa que vai vir diante de alguém pregar o evangelho de Deus, fazer aquilo que Jesus Cristo nos convocou a fazer. Nós estamos em dias difíceis, em tempos difíceis, onde os valores são diferentes, são outros. Mas ainda existe gente de Deus e povo de Deus nessa terra que querem e que vão fazer a diferença. Então, assim, aqui está na palavra. Eu vim mostrar para vocês como o Senhor, como Deus se referiu a duas crianças que estavam no ventre de Rebeca. Ele se referiu à geração. Eles pecaram. Eles também pecaram, eles também erraram. Eles também tiveram as suas diferenças. Se você for ver aqui na história, eles também tiveram a sua diferença. E ainda assim, Deus usou e Deus operou. Então tá na hora da gente se posicionar a vir, a pregar o evangelho, a levar juntos as boas novas de Deus. Não seja abortador de gerações. Seja aquele que leva as boas novas do evangelho de Cristo Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E não pense que você vai vir nas redes sociais, que seja, vai debochar de quem serve a Deus, vai debochar de pessoas que lutam por princípios bíblicos, que estão baseados na palavra de Deus e vai ficar impune. Se converta. O tempo é outro. Os tempos agora são outros. Mas Jesus Cristo, Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele vai guardar a igreja. A igreja que eu tô falando não é aquele templo, não. Não é parede, não. Ele vai guardar aquele povo fiel que habita, tá? Dentro das igrejas, aquele povo que está lá para orar, se reunir, congregar. Ele vai guardar esse povo aqui, Carmen, eu, Stephanie. Ele vai guardar. Então, assim, você vai ler alguma coisa, Té? Não, tá pesquisando um hino que eu lembrei aqui. Então, assim, o que eu quero dizer para você que é cristão, que está na presença de Deus, fique mais. Fique mais na presença de Deus, fique firme, busque mais, ore mais, clame mais, jejue mais, se aprofunde mais. Você fala de Deus, fale mais. Fale ainda mais. E você que está afastado dos caminhos de Deus, volte. Volte, porque Jesus está às portas. Quer falar alguma coisa, Té? É isso, né? Quando a criança tá no ventre da mãe, são com quantas semanas, com um tanto de semanas que eles dizem que pode retirar a criança. Até 6 meses eu acho que eles querem já. Ali já tem vida. Nesse período já está se formando
todo o cérebro da criança, né? E aí acaba com a vida, é muito sério. Isso aí é homicídio, né? É morte. Porque uma pessoa que tem todo um futuro pela frente, realmente todo um futuro, é ali acabada com isso, né? Deixe isso para Deus. Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Hoje em dia o inimigo tem entrado na mente de muitas pessoas, querendo convencer a elas de que hoje em dia o que era antigamente era considerado errado, hoje em dia é considerado certo. E se você alguém vê você fazendo uma coisa certa, vão chamar você de chato, de quadrado, de antiquado, de antigo. Mas na verdade é que passa os céus e terra, mas essa palavra não passa. E a pessoa que segue essa palavra, por mais que seja chamado de quadrado, antiquado, antigo, mas é um servo de Deus. Então, se você segue a Bíblia, esse aqui é o livro mais atual, é o livro mais atual, a palavra de Deus é o livro mais atual, como dizia Billy Graham, do que o jornal que circulará amanhã. É o mais atual isso aqui, ó. Fala de tudo que nós estamos passando hoje em dia, é guerras, pais contra filhos, reino contra reino, nação contra nação. A gente vê tudo isso por se multiplicar a iniquidade, né? O amor de muitos esfriará. E é isso que a gente vê, tem esfriado. Para uma pessoa não ter consideração. Hoje, na sala, eu vi uma coisa muito triste. Um professor meu, que ele é esquerdista, sabe? E não falando aqui sobre política, mas que eu escutei na boca dele, ele argumentando com os alunos da sala, né? Dizendo a eles que ele era sim a favor das drogas e dando toda uma argumentação. E eu olhando para ele, falando, meu Deus do céu, o que esse homem tá falando? Dizendo que era assim para as igrejas acabarem e dizendo que não era para existir, que falando todo um mal, sabe? E quantas pessoas não tem assim, desse jeito no mundo todo, que ficam tentando implantar na mente dos nossos jovens, das nossas crianças, uma coisa que eles acham hoje em dia que é o certo. Tá havendo no mundo uma inversão de valores. É um postzinho que eu vi um dia desse. Tem uma pessoa na piscina e ela tá ao redor dela tem água limpa e os outros estão tudo mijado. E as pessoas que mijaram na piscina estão apontando para aquele que não mijou. E aí na legendazinha diz assim: isso é a inversão de valores. Hoje em dia, quem faz o errado tá julgando aquele que faz certo. Aquele que tenta acertar, porque a gente sabe que ninguém é perfeito. Mas a gente busca aquele que for santo hoje em dia. Como diz aqui, ó, tá vendo como é bem atual? Porque aquele que for santo, tá dizendo aqui, ó, santifique-se mais. Aquele que for sujo, se suje mais. Mas se você for sujo, quiser se limpar, ainda tá em tempo, viu? Porque Jesus está voltando. Aí, assim, um professor na sala de aula, falando para jovens, que a gente já sabe que as drogas já percorrem as escolas, falando para jovens, implantando. Não implanta na cabeça dela, porque já tem uma fé firmada, já conhece, né? Já tem a mente de Cristo, não implanta na cabeça dela, né? Mas implanta na cabeça de outro, que não tem um firmamento como ela tem. Falando tudo isso que é normal, que as igrejas não deveriam existir, né? Indo contra aquilo que a gente acredita, contra aquilo que resgata pessoas. É verdade, sim, que com o tempo o amor de muitos esfriará, inclusive o amor de quem está, assim, dentro das igrejas. Mas ainda existe, sim, dentro das igrejas, pessoas livres verdadeiramente em Cristo Jesus e praticantes da palavra de Deus. Ainda existe, sim, na terra verdadeiros cristãos. Existe, sim. E a prova disso é essa. E aí, assim, a pessoa que tem uma base alicerçada, é isso, o conhecimento, uma criação, uma família alicerçada dentro da palavra de Deus, ela não é corrompida. Mas, de repente, o seu filho ou outra pessoa, ele simplesmente vai ser corrompido, né?
vai passar por toda uma trajetória de droga. E só quem tem um viciado dentro de casa sabe como é. E é isso que a gente quer. A gente quer mostrar a palavra de Deus, mostrar Jesus Cristo, mostrar isso aqui. Uma base sólida, né? Que nos leva ao céu. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aqui anunciando Jesus. Dizendo que Ele morreu lá na cruz do Calvário por mim e por você. Para que a gente tivesse uma vida nova. Para que a gente tivesse a oportunidade de estar com Ele. E é isso. E nós voltaremos em outros dias. Nós estamos todos tristes, sim. Mas a gente confia que o Senhor, Ele decidiu. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Nunca. Lembrando que nós estamos em tempos de guerras espirituais, né? E tem aquele hino que diz assim, ó. Vamos cantar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, diz assim, ó. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Quem que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé.